Boa noite, pessoal. Resolvi fazer essa aula em vídeo para ter mais um recurso para a gente trabalhar. Como as angiospermas e as gimnospermas são muito conhecidas da gente, a gente vê por tudo, todos os dias. Acho que seria interessante essa abordagem. De qualquer maneira, eu estou enviando também o arquivo escrito, tá? O texto didático ali, junto no Facebook, se vocês acharem, para aqueles que não conseguirem assistir o vídeo, ou então para se preferirem ter ele escrito. Bom, então, hoje a gente começa com e termina o reino vegetal, que é as gimnospermas e as angiospermas, aquelas que são mais comuns da gente reconhecer, todo mundo, né? Então, vamos lá. Só lembrando que aqui, só para a gente lembrar que é um cladograma, que a gente tem o reino vegetal e as principais características que foram aparecendo em cada grupo, né? Das gimnospermas e angiospermas, então, a primeira coisa que aparece e que determina elas sendo dois grupos distintos, das pteridófitas e das briófitas, são as sementes e o grão de pólen, né? E, no caso das angiospermas, ainda aparecem as flores e os frutos. Bom, então vamos começar com as gimnospermas. Elas, assim como as demais, as demais anteriores, elas possuem vasos condutores de água e nutrientes, que é o xilema e floema. Elas possuem órgãos verdadeiros, folhas, raízes, caules, mas a novidade desse grupo, a novidade evolutiva que deu um lugar novo para eles dentro do reino vegetal, é o aparecimento de sementes. No caso desse grupo, as sementes são nuas, ou seja, elas não são envolvidas por um fruto, como as angiospermas, elas são nuas. As gimnospermas, elas puderam conquistar o ambiente terrestre em sua totalidade, ou seja, elas não dependem da água mais para nada na reprodução, através, principalmente, do grão de pólen. O grão de pólen, ele é quem carrega o gameta masculino imaturo, que vai chegar até o gameta feminino para ocorrer a fecundação. Então, esse grão de pólen ele vai ser enviado através do vento, e, portanto, ele não precisa da água para nadar, como os demais que ainda tem flagelo, que nada, né? Então, isso fez com que eles conquistassem totalmente o ambiente terrestre. Com relação à semente, o que é a semente? Né? A semente nada mais é do que o óvulo já fecundado. O gameta masculino mais o gameta feminino fecundam formando a semente. Então, aqui eu tenho um exemplo do pinhão. O pinhão é uma semente muito característica aqui para nós, porque é comum aqui da região. As florestas de araucária, que tem na Serra do Estado e no Paraná, uma espécie que está já em risco de extinção, ela é protegida por lei, inclusive por causa do seu alto poder nutritivo que as pessoas utilizam como alimentação. Né? Então, a semente das gimnospermas, ela é formada por uma casca, que é o tegumento protetor dessa semente, o embrião no centro e ao redor do embrião, envolvendo o embrião, a reserva nutritiva, que é o endosperma. É uma reserva nutritiva que faz com que essa semente tenha nutriente, energia o suficiente para germinar, porque nessa fase ela não faz fotossíntese. Os grãos de pólen, então, eles carregam o gameta masculino até o feminino e ele é formado no estróbilo. O estróbilo tem tanto feminino quanto masculino, é onde é o órgão reprodutor da planta, é onde se forma o pólen,
E, por exemplo, a pinha. A pinha é um exemplo bem didático de estróbilo. Então, o que acontece? Quando o grão de pólen chega no gameta feminino, ele se adere a essa entrada aqui do gameta e libera o tubo polínico. Esse tubo é o que permite com que o gameta masculino corra até a estrutura do gameta feminino para fecundar, então. Então, é o que permite, é o que garante que não precisa da água para se deslocar. Bom, os grupos, então, a gente vai passar rapidamente pelos grupos, porque só para vocês saberem, conhecerem o que tem. Então, as coniferófitas são as coníferas, são as sequoias, as araucárias, os pinheiros. Elas podem atingir até 110 metros de altura, elas são enormes, tem aquelas florestas de sequoia gigantes com tronco de diâmetro muito grande também. Existem evidências de que o ser vivo mais antigo atualmente na Terra é uma conífera, então elas são um grupo bem representativo das gimnospermas. Depois tem a cicadófita, que são as cicas, que parece essa palmeirinha aqui, mas não é uma palmeira, é uma gimnosperma. Ela pode alcançar até 14 metros de altura e ela é muito utilizada como ornamental. As gametófitas são chamadas de plantas do deserto, que elas vivem em deserto, as sicófitas, elas vivem no deserto e elas não podem chegar a uma altura muito alta porque elas não têm água suficiente para manter essa estrutura toda com fluxo de água, de nutrientes. Então, ela tem uma estrutura assim, rente ao chão. E a ginkófita, que é o único representante dela, é a ginkgo biloba. Ela é muito comum por suas questões medicinais, né? Ela não é nativa do Brasil, mas ela acontece muito aqui, ela é muito plantada aqui. E elas são espécies decíduas. O que são isso? São espécies que perdem as folhas numa determinada época do ano para evitar a perda de águas, principalmente no inverno. Assim, elas mantêm a sua nutrição através do amido, que é a reserva nutritiva, como a gente já viu antes, e não da fotossíntese. Bom, falar um pouco do ciclo reprodutivo, então, das gimnospermas. O que acontece? Os gametófitos, o masculino é liberado, que é produzido no estróbilo masculino, ele é liberado e encontra o gametófito feminino, que também é um estróbilo feminino, se encontram o pólen e o megásporo, formando fecundando o óvulo. Me perdi aqui no desenho. Fecundando o óvulo e formando a semente. Essa semente, logo que encontrar um ambiente propício, ela vai se aderir ao solo, vai sofrer mitose e vai formar, então, um esporófito maduro, que é, no caso das gimnospermas, a árvore. Então, gametas masculino e feminino se diferenciam, se encontram e formam o tubo polínico na estrutura feminina. Se fecundam e formam a semente.
Então, a importância das gimnospermas, como a gente já viu, elas são utilizadas como ornamentais, elas são utilizadas na indústria madeireira, através da produção de lenha, papel, móveis. Elas são usadas como óleos, na produção de óleos e resinas, ou seja, na produção de remédios, na produção de perfumes, e são também muito utilizadas para alimentação, como o exemplo do pinhão. Então, agora, as angiospermas, a gente vai falar do grupo com maior diversidade de espécies entre todos os grupos de seres vivos, apresentam pólen, sementes e vascultores, como as gimnospermas, mas aqui a novidade delas são flores, que têm a função durante a polinização, e os frutos, que têm a função de dispersão de sementes. Bom, então a estrutura da flor. A flor, ela possui uma parte feminina e uma parte masculina. A parte masculina chama estame ou androceu. Os estames androceu possuem, então, são formados por uma antera, que é o ápice, essa cabecinha no ápice, que é onde são produzidos os grãos de pólen, e o filete, que é essa haste filamentosa que sustenta a antera. Já o pistilo ou ginseu, que é a estrutura feminina, ela tem essa forma de garrafa, ela possui uma entrada, que é o estigma, a entrada do grão de pólen, o caminho onde vai passar o tubo polínico, e o ovário, que dentro do ovário tem o óvulo. O que dá sustentação para essa flor é o pedúnculo floral, que ele é uma haste membranosa, se movimenta fácil. E essa flor está inserida no pedúnculo através do receptáculo floral. Desse receptáculo saem, então, as sépalas. O conjunto de sépalas, então, forma o cálice. E logo acima das sépalas ficam as pétalas. E o conjunto das pétalas, então, formam a corola. A corola, ela costuma ter cores e formas diferentes, que justamente para atrair polinizadores. Existem formas de flores masculinas e formas femininas, e também formas hermafroditas, onde existem os dois sexos, como aqui nesse desenho. Bom, também uma característica das angiospermas é a inflorescência. A gente adora falar flor do girassol, só que o girassol, ele é um caso típico de que ocorre inflorescência, ou seja, minúsculas flores unidas formam um único indivíduo. Eles são envoltos pelas brácteas, que a gente fala que são as folhas, as pétalas, mas na verdade são as brácteas. E essas brácteas, elas são folhas modificadas que servem especialmente para a proteção dessas microflores e para a polinização, porque elas costumam ser bem coloridas, amarela, como as de girassóis, vermelhas, como as dos bugenvília, das marias, elas têm várias cores. Além disso, cada florzinha dessas possui a mesma estrutura do que aquela flor que a gente viu no desenho anterior. Estrutura feminina, estrutura masculina, sépalas, pétalas, receptáculo floral, pedúnculo, tudo igual. Só que elas são mini e vivem todas juntas. Capítulo é o tipo dessa inflorescência. A gente tem vários tipos de inflorescência diferentes, tá? Mas a gente não vai ver isso detalhado, mas aqui só para vocês verem que o tipo do girassol é o capítulo, mas tem várias outras. Bom, então falar um pouco das estruturas reprodutivas para depois falar da fecundação. Então, o estame, que é a parte masculina,
é onde ocorre a produção dos esporos, que é nos estames. Então, dentro do aqui, ó, na antera formada espermatócitos, tá? Que se diferenciam em 4 células, sendo que 3 degeneram e uma se desenvolve, então, no que vai ser formado o grão de pólen. O grão de pólen possui 2 células dentro dela, uma é chamada de célula tubo e uma é chamada de célula geradora, tá? A gente vai entender depois o porquê dessas 2 células dentro do grão de pólen. Já na estrutura feminina, o ovário, com um ou mais óvulos dentro dele, dentro do óvulo existem células mãe do esporo, né? Porque a gente sabe que a multiplicação das células de gametas femininos é através dos esporos, é meiose espórica, tá? Então, é a célula mãe do esporo que sofre essa meiose e formam, então, 4 células M. Essas células, da mesma forma, 3 degeneram e uma desenvolve, então, no que vai ser chamado de megásporo, que é o esporo feminino, tá? Depois, ele vai se desenvolver e se transformar no saco embrionário, que é o gametófito feminino. Dentro desse saco embrionário existem 7 células, sendo que ficam 3 aqui na base, 3 aqui oposto à base e 2 e uma grande com 2 núcleos. Dessas 3 da base, 2, uma é a oosfera e as 2 ao lado são as sinérgites. As opostas são antípodas. E essa grande do centro possui 2 núcleos polares. A gente também vai entender por que esse número de células. E a gente vai entender agora aqui na fecundação. Bom, quando o pólen se adere ao estigma, ele pousa no estigma e solta e forma o tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai chegar lá no óvulo e vai se aderir. Uma das células geradoras, lembra que a gente tinha 2 células no grão de pólen, uma célula geradora e uma célula do tubo. A célula do tubo formou o tubo polínico. E a célula geradora vai se dividir em 2 células, que vão ser as células espermáticas. Uma vai fecundar o oósporo, a oosfera, e a outra vai fecundar os 2 núcleos polares. Esta célula que fecunda os 2 núcleos polares vai ser uma célula 3N, porque se aqui era N e aqui 2N, forma uma célula 3N. Esta nova célula vai dar origem ao endosperma, que é aquela camada nutritiva que fica em volta do embrião. Serve como reserva energética. Então, a gente chama essa fecundação desse grupo de dupla fecundação, que é exclusiva do grupo, por quê? Porque ela fecunda, uma célula fecunda a oosfera e a outra célula fecunda os núcleos polares, formando então o endosperma. Depois da fecundação, a gente tem o ovário que se transforma no fruto e o óvulo que se transforma na semente. Para que tudo isso aconteça, então, é importante que ocorra a polinização. Polinização, então, nada mais é do que o transporte do pólen da antera até o estigma. Antera masculina, estigma feminino. Essa polinização, ela gera recombinação gênica. E isso é o que garante a recombinação gênica indo de uma planta, de uma flor,
uma outra flor, não na mesma flor, é o que garante a recombinação gênica e a alta diversidade de espécies do grupo. As flores têm estratégias de atrair polinizadores devido às suas cores, que são extremamente diferentes, às vezes mais de uma cor numa mesma flor, diferentes formas e diferentes odores. Tem flores muito cheirosas e tem flores que têm o odor de carniça, que é para atrair insetos que largam seus ovinhos em carniças de animais, né? Mas que confundindo a flor com uma carniça de animal, vai ali, pega o pólen, quando vai para outra, manda o pólen para outro lugar. E essa polinização ela pode ocorrer pela água, menos comum, mas acontece, pelo vento, mas principalmente pelos animais. E quando ela acontece pelos animais, ela tem especificações, sendo chamada de entomofilia quando é polinizada por insetos, sendo chamada de ornitofilia quando é polinizada por aves e sendo chamada de quiropterofilia quando é polinizada por morcegos. Aqui são alguns exemplos, tá, pessoal? A autopolinização ocorre quando, numa mesma flor, o pólen sai da antera da estrutura masculina para o estigma da estrutura feminina da mesma flor. Isso ocorre, mas não gera variabilidade genética. E para que seja evitada essa variabilidade genética, essa autopolinização não havendo, então, a variabilidade genética, muitas flores têm a estratégia de amadurecer em períodos da vida diferentes a estrutura masculina e a estrutura feminina. Então, os grupos de angiospermas são dois, basicamente, que é as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Aqui diz dicotiledôneas, só que já é um grupo em desuso, porque se através de pesquisa se descobriu que, na verdade, elas são eudicotiledôneas e magnoliídeas, só que 97% das espécies estão dentro das eudicotiledôneas, enquanto que só 3 dentro das magnoliídeas, que são as mais basais, ou dicotiledôneas basais, eudicotiledôneas basais. Então, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, elas se diferem através dos cotilédonos. Um cotilédono mono, 1. Dicotiledôneas, 2 cotilédonos. Mas o que é o cotilédono? O cotilédono é a estrutura que vai dar origem às primeiras folhas, as plântulas, aquelas que logo que germina e brota é aquilo que é o cotilédono. Aliás, é o que o cotilédono é o que vai gerar essas estruturas, essas folhas. Então, mas assim, não é sempre que a gente consegue saber se ela é mono ou dicotiledônea. Então, as principais diferenças estão aqui, ó. Na folha, a gente consegue ver se ela tem uma nervura paralela, como por exemplo a grama, ela é monocotiledônea. Se ela tem uma nervura central e várias ramificações, é dicotiledônea. Outra questão fácil de ver é as raízes. Se elas são fasciculadas, ou seja, se elas não têm uma principal, se ela é tipo um cabelo, ela é monocotiledônea. Se ela é axial pivotante, que é uma raiz principal e várias ramificações, ela é dicotiledônea. As folhas, as flores, a mesma coisa. Se elas são pentâmeras ou tetrâmeras, o que é isso? Se o número de flores é múltiplos de 4 ou 5, elas são dicotiledôneas. Se elas têm múltiplos de 3, trímera, elas são monocotiledôneas. E a última maneira, que é uma mais difícil para a gente ver a olho nu, a gente não consegue, é a questão dos vasos
dos vasos de fluxo de águas minerais. Se eles são irregulares dispostos de forma irregular, elas são monocotiledôneas. Se elas fazem essa forma de anel no centro do caule, ela é uma dicotiledônea, mais precisamente eudicotiledônea. Então, era isso, pessoal. Agora, aqui a ideia de passar uma atividade para vocês é para 2 semanas, vocês vão ter um tempinho para fazer isso. A minha ideia é, vocês vão coletar em algum lugar, na rua, no pátio, em algum lugar que vocês encontrem uma flor, e façam um relatório simples. Nesse relatório, eu quero que vocês identifiquem o que pode ser visto a olho nu nessa flor. Se tem flores ou inflorescências, se elas são monodicotiledôneas, qual é a cor qual é a coloração da flor, se ela tem as estruturas reprodutivas semelhantes às cores aparentes, o que vocês conseguem ver, o que não. E ao final disso, eu quero que vocês respondam essas 2 questões. Qual a importância das flores para angiospermas? E cite 3 estratégias de atração dos polinizadores. Eu acho que vocês vão gostar de fazer essa atividade, eu espero. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar ou lá no Facebook ou no WhatsApp. Essa atividade pode ser entregue, vocês podem fazer à mão e me tirar uma foto, ou então podem mandar digitalizadas, como vocês acharem melhor. Tá bom, pessoal? Obrigada por ouvirem até aqui o fim, a aula. De qualquer maneira, está lá a parte escrita, para vocês terem o registro. E espero que vocês me deem um feedback aí, se gostaram do vídeo ou não. Tá bom? Até mais. Um abraço.